Vamos falar de autoconhecimento? Você é uma pessoa que se conhece? Você pode pensar, eu me conheço, eu sei do que eu gosto de comer, a forma como eu gosto de me vestir, o estilo de música que eu gosto de escutar, o tipo de lugar que eu gosto de frequentar. O autoconhecimento, ele vai além disso, de comida, de roupa, de lugares que você frequenta. O autoconhecimento é sobre você saber quem você é de verdade, aquilo que te agrada, aquilo que te incomoda. Na sociedade, nós não somos ensinados a ter um autoconhecimento, a se autoconhecer. Eu penso que é um tipo de coisa que a gente tinha que até aprender na escola, como se autoconhecer, né? Quando você se autoconhece, quando você sabe de fato quem você não aceita qualquer coisa, você não aceita migalhas, você não aceita que as pessoas te coloquem no lugar de ter que aceitar aquilo que elas querem que você aceite. Quando você se autoconhece, você começa a olhar o mundo de uma outra forma, né? Você não aceita relações abusivas, você não aceita migalhas dentro de qualquer relacionamento, seja qual relacionamento for. Você não aceita. Você aprende a controlar as suas emoções, né? Você aprende a se impor. Uma pessoa que se impõe dentro de uma sociedade, dentro da nossa sociedade, ela é vista como uma pessoa, muitas vezes, difícil, porque as pessoas não estão acostumadas com uma pessoa que se autoconhece e sabe impor limites. Uma pessoa que impõe limites, ela já entendeu que as pessoas elas podem vir até aqui. Daqui para lá, eu não admito. Então, se autoconhecer te coloca num patamar que nem todo mundo vai querer chegar ou conseguir chegar, porque é muito desafiador. É muito desafiador se autoconhecer. É muito desafiador você olhar para você e ver que você talvez não tenha um emocional bom, né? Para se relacionar com alguém. Você não tem um emocional bom para levar um esporro no seu trabalho, ser chamado a atenção e conseguir segurar ali a onda. Se autoconhecer é entender que você é o responsável pelas suas emoções, que você não pode delegar isso para outra pessoa. Se autoconhecer é entender que você é adulto e que vão ter coisas que você vai ter que resolver, que você não vai poder delegar para seu pai, para sua mãe, para outra pessoa. Você até pode delegar, mas se você se autoconhece, você não vai fazer isso. Se autoconhecer é desafiador porque coloca você numa posição que você coloca as pessoas. Você julga as pessoas e fala, fulano é boba, se fosse eu faria isso. E quando você se autoconhece, você olha para dentro, você vê que você faria igual ou pior do que aquela pessoa fez. Mas como você está numa fase de autoconhecimento, você vai criar mecanismos para fazer as coisas de forma diferente. E criar mecanismos é uma das melhores partes do autoconhecimento. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive um emocional um pouco fraquinho, sabe? Principalmente quando se diz respeito a fim de relacionamento, términos. Eu sempre ficava muito abalada, muito abalada. Só teve um término que eu não fiquei abalada, porque eu de fato não queria estar com aquela pessoa e eu meio que forcei ela a terminar comigo. Porque o meu emocional era tão ruim, tão covarde, que eu não tive coragem de terminar com aquela pessoa e eu fiz com que aquela pessoa terminasse comigo. E quando eu comecei a me autoconhecer, a primeira coisa que eu quis mudar foi o meu emocional, com relação a relacionamento amoroso. Eu quis dar um start nessa área, porque era uma área que me incomodava, era uma área que eu não tinha autocontrole nenhum e não conseguia lidar bem. Eu sofria muito, eu ficava muito abalada, mesmo sabendo que talvez aquela pessoa fosse uma pessoa que não ia de encontro com aquilo que eu procurava. Mas eu
porque existiu uma dependência emocional. Então, quando você se autoconhece, você não se coloca em posições de dependência emocional. E aí você pensa, essa pessoa está saindo da minha vida por algum motivo. E tá tudo bem ela sair. Eu não tenho como controlar, eu não tenho como prender ninguém do meu lado, eu não tenho como obrigar ninguém a ficar comigo. E o autoconhecimento, ele também te salva de muitas ciladas. Relacionamentos ruins, tanto de amizade quanto amorosos. Às vezes, quando você não tem um autoconhecimento, a pessoa te dá 1000 sinais de que ela não está tão empenhada naquela relação quanto você. E você continua ali, continua ali, continua ali. Quando você tem um autoconhecimento, você olha para si e fala assim, essa pessoa não está alinhada com as minhas expectativas. Ela não está alinhada com as coisas que eu acredito. Então, o melhor para mim é tirar essa pessoa da minha vida e seguir, mesmo sem ela. Né? Você aprende a se colocar numa posição de principal e tira as pessoas da posição de principal. Né? Você vira o protagonista da sua história, que é o que você é. Eu sempre falo isso dos gente. Né? Você é o protagonista da sua vida, da sua história. Então, quando você tem o autoconhecimento, você começa a olhar e falar assim, cara, não vou aceitar isso não. Vou sair daqui. Vou sair dessa posição, dessa relação. Em amizades, você também muda. Você começa a olhar e pensar, cara, eu me dedico muito a essa amizade. Eu tô sempre ali, eu tô com essa pessoa. Cara, eu não preciso estar sempre disponível, não. Eu não sei fazer as coisas sozinha. O autoconhecimento também te traz essa maturidade de você pegar e ir pra praia sozinha, ou sozinho, de ir pro shopping sozinho, de ir pro cinema sozinho ou sozinha, de comprar um lanche sozinho, de fazer coisas sozinho ou sozinho, porque você entende que solidão e solitude são coisas diferentes. Você pode ter 1000 amigos do seu lado e ainda assim se sentir sozinho. E a solitude é quando você tira um tempo para você, para pensar, para ler, para se autoconhecer, para se entender, para ter a sua individualidade enquanto ser humano. Mas eu tenho um marido, eu tenho um namorado. Você precisa ter a sua individualidade dentro desse relacionamento. Você precisa ter o seu hobby, você precisa ter as suas coisas, você precisa ter as coisas que você gosta de fazer. Porque senão você vira dependente emocional daquela pessoa. Você só vai fazer alguma coisa se alguém ou uma pessoa específica estiver do seu lado. Então, o autoconhecimento, ele te traz muitas visões diferentes do que são relações, do que você deve ou não aceitar e do que você deve ou não fazer. Eu sempre fui uma pessoa que tinha dependência de amizade, né? E aí eu sempre fazia as coisas que as amizades queriam. Vamos pro shopping. Eu prefiro o shopping tal. Eu prefiro o shopping tal porque é melhor, porque é mais bonito, porque é mais isso, porque é mais aquilo. E muitas vezes eu ia pro lugar que a pessoa falou que eu tinha que ir. Eu não era uma pessoa que eu tinha um senso de questionamento. Não, eu fazia aquilo que a pessoa falava. O que você quer comer? Eu não sei. O que você quer comer? Eu quero comer lasanha. Às vezes eu queria comer pizza. E eu comia lasanha porque a pessoa queria comer lasanha. E quando eu cheguei no nível de autoconhecimento, eu ainda estou nessa fase de autoconhecimento, mas quando eu comecei a me autoconhecer, eu comecei a entender que eu não tinha que agradar ninguém, né? A vida não é sobre agradar as pessoas, até porque se você viver a vida para agradar as pessoas, você vai deixar de viver, na verdade. Você vai viver a vida do outro e não a sua. Então, nós viemos para a Terra para viver a nossa vida, não a do outro. Então, quando eu comecei a me autoconhecer, eu comecei a pensar assim, cara, eu posso deixar o outro comer lasanha e eu comer pizza e tá tudo bem. É sobre gosto.
O outro gosta de lasanha e quer comer lasanha, e eu gosto de lasanha também, mas hoje eu quero comer pizza. Então você vai se autoconhecendo e você vai fazendo pequenas mudanças em coisas muito simples. Mas depois você começa a chegar num patamar de mudança e você vai fazendo mudanças em coisas grandes, que também são importantes. Se autoconhecer é se colocar no patamar de eu sou muito importante para mim e eu vou fazer as coisas que são importantes para mim. Você para de querer agradar, você para de querer fazer só o que as pessoas gostariam que você fizesse. E você começa a entender que você veio para o mundo para ser você e que você só tem essa vida. Que você vai precisar fazer as coisas para que você se sinta feliz. O que a gente tem muito dentro da gente, aquela questão de querer agradar todo mundo. E por muitas vezes nessa de querer agradar todo mundo, a gente se desagrada. Então, querer agradar todo mundo é bom até que ponto? Até o ponto de você ficar emocionalmente desgastado porque você sempre fez o que as pessoas queriam que você fizesse. O autoconhecimento faz você olhar e falar assim, quê? Eu vou fazer o que você quer? Não, eu vou fazer o que eu quero. A vida é minha, não é sua. Se você quiser fazer isso com a sua vida, você faça. Ah, mas eu acho que é melhor para você. Quem tem que parar, pensar e analisar se aquilo é melhor para mim ou não sou eu, não é você. Se você acha que é melhor, você sabe o que é melhor para mim, gaste essa energia fazendo coisas que sejam melhor para você, né? Que sejam melhores para você. E deixa que eu resolva o que é melhor para mim. O autoconhecimento, ele te dá essa bagagem, ele te dá essa coragem de dizer não. Porque muitas vezes a gente diz sim, querendo dizer não. Só que a gente deve lembrar que quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você. Você não somente está dizendo não para o outro. Você está dizendo sim para você. Não vou ir, não quero ir, não vou fazer, não quero fazer, não estou afim. O autoconhecimento alinhado à maturidade te traz isso. Você conseguir dizer não. Ai, eu queria, vamos supor que você quer ir para a praia. E aí você chama uma amiga para ir para a praia. Ela fala assim, ai, eu não quero ir para a praia não, eu quero ir para a cachoeira. Se você quiser ceder e ir para a cachoeira, você vai para a cachoeira. Se você não quiser, você fala assim, ah, fulano, então tá bom, eu quero ir para a praia, eu vou para a praia, tá bom? Obrigada. Se você quiser ir depois me encontrar, tá tudo bem. Se me liga, a gente marca um ponto de encontro. Mas tem pessoas que não têm autoconhecimento e personalidade suficiente para dizer, ah, fulana, eu não quero ir para a praia, não, eu não quero ir para a cachoeira, eu quero ir para a praia, eu vou para a praia. Muitas pessoas vão lá e falam assim, ah, eu queria ir pra praia, mas fulana quer ir pra cachoeira, eu não queria ir sozinha. Eu acho que eu vou pra cachoeira. E às vezes você nem gosta de cachoeira. Mas você vai fazer aquilo para agradar aquelas pessoas. Eu uso muito o exemplo de que eu não bebo. Eu sou do refrigerante, da água com gás, eu não bebo bebida alcoólica. É uma opção que eu escolhi para minha vida. Eu não bebo. E aí tem algumas pessoas da minha convivência que se incomodam com o fato de eu não beber. E aí eu falo, gente, a vida é feita de escolha. Você escolheu beber, tá tudo bem. Eu escolhi não beber, tá tudo bem também. É sobre posicionamento, entende? Eu me posiciono dizendo, ok, você bebeu. Eu não bebo. E eu vou continuar não bebendo. E se algum dia eu acordar e quiser beber, eu vou beber também. Mas não é da minha personalidade, não é uma coisa que eu queira fazer. Eu sou da água, do refrigerante, do suco e vou continuar sendo. E tá tudo bem. Só que tem pessoas que às vezes não bebem, não têm esse hábito, não têm esse costume, não querem beber e são influenciadas a beber ou fazer outras coisas porque um amigo falou, ah, você é chato, você não bebe, você não faz nada, você é desanimada. Gente, tem como você não beber e ser uma pessoa animada. E tem como você beber e ser uma pessoa retraída. Isso não quer dizer nada. Então, se posicionar, obviamente, vai fazer você perder pessoas.
Porque nem todo mundo sabe lidar com pessoas posicionadas. Porque as pessoas posicionadas muitas vezes são vistas como arrogantes, insuportáveis e chatas. Mas quando você se autoconhece, e se você se autoconhece, você olha e vai falar, não, eu não sou chata, eu não sou arrogante, eu não sou nada disso que você falou. Eu só não vou fazer aquilo que você quer. Eu não vim ao mundo para te agradar. Eu vim ao mundo para fazer as coisas que eu quero fazer. Até porque eu vivo a minha vida, eu não vivo a sua. Você quer viver a sua vida dessa maneira? Ok. Mas eu vou viver a minha vida à minha maneira. Então, o autoconhecimento, ele te traz também a maturidade de dizer, não, eu não vou fazer. Eu não vou te agradar, eu não estou aqui para te agradar. Porque quando a gente não se autoconhece, a gente vive para agradar os outros. A gente vive para agradar os outros e desagradar nós mesmos. Então, se você é uma pessoa posicionada, você vai perder pessoas que não vão saber lidar com a sua nova versão, né? Mas também vai ganhar pessoas que vão saber lidar com a pessoa posicionada que você é. Pensa nisso.